Santa Teresinha do Menino Jesus, ela de fato conseguiu vencer o próprio temperamento. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como Santa Teresinha venceu de fato o próprio temperamento e como você, assim como ela, pode vencer o seu temperamento. Então, vem comigo. Olá, eu sou a Anália Gaspe e esse é o Apostolado Descobertas Católicas, o apostolado que ajuda você a descobrir cada vez mais esse universo católico. E, certa vez, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela foi pescar com o seu pai. Ela até tentou se entreter com aquela atividade, mas ela de fato ela não conseguiu. Ela preferiu ir para uma relva florida e ficar ali meditando, mesmo sem saber de fato o que era uma meditação. Interessante isso, né? Aqui a gente pode perceber duas coisas. Primeiro, a inclinação de Santa Teresinha à solidão, a ficar no canto, à parte, com seus próprios pensamentos, né? Isso é próprio do sentimental. Santa Teresinha do Menino Jesus era sentimental. E aqui a gente percebe uma outra coisa também. Gente, olha, é impossível que uma menininha como Santa Teresinha era na época tenha pensamentos tão profundos, que ela consiga de fato meditar sem saber o que era meditação. Então, assim, isso aqui, gente, é trabalho da graça de Deus nela. Então a gente percebe essas duas coisas, inclinação e o trabalho da graça. Uma outra coisa de Santa Teresinha do Menino Jesus que mostra como ela venceu o seu temperamento é que nas famílias cristãs da época dela, era comum que se rezasse uma oração chamada Liturgia das Horas, que inclusive vai ter vídeo aqui no canal sobre essa oração. Então, se você já se interessou, já se inscreve aí no canal para você não perder esse vídeo. E quando chegava na oração chamada Completas, que era o final, no dia de domingo, o coração dela já ia se entristecendo, porque o domingo estava acabando. E não porque o descanso dela estava acabando, mas sim porque era o dia de louvar a Deus, era o dia dedicado a Deus. E ela gostava muito desse dia por isso, né? E ela esperava ansiosamente o domingo eterno lá no céu. Veja só como ela era sentimental mesmo, né? Porque de fato isso aqui, por exemplo, um amorfo nunca ia ter um pensamento assim, né? Por mais que ele quisesse. É muito difícil um amorfo pensar assim, né? Não que seja impossível. E se você não souber o que é um temperamento amorfo, tem vídeo aqui no canal, você pode procurar lá assistir para e conhecer esse temperamento. Mas isso é característico do sentimental, né? Pensar dessa forma, ter esse pensamento mais contemplativo, vamos dizer assim. Um pensamento próprio do sentimental, né? Mas também muito virtuoso, porque estava direcionado para Deus. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela perdeu a mãe dela muito cedo. Isso produziu feridas dela muito grandes, né? Ela ficou muito triste com isso. E de fato isso mudou muito a forma com que ela via o temperamento dela, a forma com que ela ia lidar com o temperamento dela. Isso só piorou quando essa tristeza dela só piorou quando a irmã Paulina dela entrou para o convento. E que a irmã Paulina dela era como se fosse a segunda mãe dela, né? E isso não desanimou ela, tá? Isso, muito pelo contrário, ela continuou confiando em Deus. E um fato também, um outro ponto
que mostra que ela era sentimental também, é que ela caiu no pecado do escrúpulo, que é muito comum também nos sentimentais, que é achar que tudo é pecado, né? Sair achando que tudo é pecado. Mas ela não parou nisso, hein? Ela pediu ajuda para a irmã dela, Maria, e a irmã dela falou: olha, anota aí tudo o que você considera pecado. E assim ela fazia, sempre, né? E mostrava para a irmã dela. E a irmã dela ia dizendo para ela: isso aqui é pecado, isso aqui não é. Enfim, e ela confessava somente aquilo que era pecado. E assim ela vai trabalhando esse escrúpulo que ela tinha, né? Tá aí a dica para quem caiu nesse mesmo problema, né? Nessa mesma dificuldade. Procurar alguém de uma reta consciência, né? E uma consciência prudente também, que aí mostra para você aquilo que realmente é pecado, aquilo que não é, e aí você pode confessar somente aquilo que é de fato pecado. Isso pode te ajudar, caso você seja escrupuloso. Santa Teresinha também, quando ela olhava para os santos, ela se sentia inferior a eles, coisa típica dos sentimentais. Ela se sentia inferior a eles mas ela não parou por aí. Ela não se desanimou por causa disso. Ela pensava o seguinte: o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Então, de fato, esse pensamento não foi um obstáculo para ela alcançar a santidade. E um domingo de Natal, no Natal que ela estava celebrando, ela alcançou uma graça muito grande. E essa graça ela sentia como que Deus entrando no coração, a caridade entrando no coração dela, a caridade verdadeira, a caridade que vem de Deus, entrando no coração dela. E ela pensava naquela frase de Jesus na cruz, que dizia, né? Tenho sede. Então, a partir daí, ela queria dar de beber ao amado dela, né? A Jesus. Então, como ela ia dar de beber ao amado dela? Convertendo os pecadores. Então, ela passou a rezar, oferecer sacrifícios, procurar fazer de tudo pela conversão dos pecadores. De uma maneira muito especial, um certo Franzini, que era um certo pecador que ela conheceu, né? Que ela ficou sabendo que tinha acabado de ser condenado à guilhotina. Então ela passou a rezar pela conversão dele, de uma maneira especial. E um pouco mais para frente, ela passa a rezar pela conversão dos sacerdotes também, porque ela começava a ver alguns deles, né, que precisavam de fato de conversão. E é claro, gente, não são todos, né? Existe sim, não generaliza as coisas. Existe sim aqueles padres dentro da igreja que são realmente santos e existem aqueles que precisam de conversão. E é interessante a gente notar que o sentimental, ele não é um temperamento apostólico. Ele não tem essa apostolicidade, né? Ele é um temperamento contemplativo. Ele é dado à meditação, à oração e tudo mais. E Santa Teresinha superou esse traço do temperamento dela como? Com auxílio da graça de Deus, que ela sempre contava, né? E uma forma como que ela venceu também o seu temperamento foi nas suas lutas vocacionais. Ela tinha em si o desejo de ser religiosa, né? E de fato era a vocação dela mesmo ser religiosa. Mas ela se entregou a sua vocação, o seu desejo de vocacional a Jesus, para que ela se abandonou de fato nas mãos de Deus, para que assim ela pudesse discernir a sua vocação. Isso não é traço do sentimental. O sentimental, ele faz as coisas por si mesmo, né?
Ele faz as coisas de acordo com a própria vontade. E ela não. Ela quis fazer a vontade de Deus. E uma coisa muito interessante da gente notar também é que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não deixou de ser sentimental. Ela de fato continuou sendo sentimental. Ela continuou com as inclinações dela. Mas para vencer de fato o temperamento, ela fez 3 coisas. Ordenou suas inclinações para a conquista do céu, foi perseverante e o principal, se abandonou à graça de Deus. Então, com esses 3 fatores, gente, você pode vencer qualquer temperamento. Então, basta que você use esses 3 fatores. Então, foi assim que Santa Teresinha venceu o seu temperamento. E aí, esse vídeo ajudou você a trabalhar o seu temperamento com o exemplo dela? Então, deixa aí o seu like. É novo no canal? Já se inscreve aí no canal para que você possa ir conhecendo cada vez mais esse universo católico, né? Me siga lá nas redes sociais para que você possa conhecer, para que você possa receber conselhos para uma vida cristã verdadeiramente autêntica. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com os seus familiares. Compartilhe com todo mundo para que mais pessoas conheçam verdadeiramente esse exemplo e possam seguir de fato esse exemplo. E comenta aí se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer destacar algum ponto do vídeo que te chamou a atenção, pode colocar aí nos comentários. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Você sabe qual que é a importância dos temperamentos na sua vida interior? Você sabia que existe, além da classificação dos 4 temperamentos, existe também a classificação dos 8 temperamentos? Esse vídeo aqui explica tudo isso para você. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.